Convido a todos que puderem abrir a palavra do Senhor no Salmo de número 128. Salmo 128. Talvez hoje estivéssemos vivendo uma expectativa diferente, se nosso país estivesse aí na final, da Copa do Mundo. Mais uma vez eu ouvi uma frase, enquanto criança ainda, pré-adolescente, estava com meus pais passando um feriado aqui em João Pessoa. E aí chegamos no hotel e tinha alguns jovens jogando vôlei lá e tal, o pessoal forte, preparado, Eu pequenininho, meu pai, minha mãe, a gente ficou assim esperando a nossa vez para começar a jogar. Eles olharam para a gente assim: vocês vão jogar mesmo? A gente queria. Tá bom. Aí um deles falou assim para o outro: família que perde unida, permanece unida. A gente guardou isso. E raçudo como somos, a gente entrou depois em nossa oportunidade e vencemos aqueles gigantes. Certamente com Deus a gente não tem todas as promessas de vitórias, especialmente nas áreas mais específicas e não tão primárias assim, não tão fundamentais de nossa jornada. Mas esse salmo aqui, especialmente falando sobre família, traz muitas ricas promessas. E nós sempre gostamos de voltar os nossos olhos para textos assim, para que o nosso coração se encha de esperança, de alegria, firmar os nossos passos nessa reta final de ano, já prospectando o que Deus tem para mim e para você, para a nossa casa, para a nossa comunidade, no ano que se aproxima. O Salmo 128, ele foi composto aqui, muito provavelmente, em parceria com o Salmo anterior, o Salmo 127. Se você olhar para o Salmo 127, ele traz as mesmas temáticas específicas do Salmo 128, dando uma espécie de continuidade. E muito provavelmente o mesmo autor, que é Salomão, foi também quem escreveu esse Salmo 128. Eu quero pedir a você que acompanhe a leitura bíblica deste salmo tão conhecido e que ele possa falar ao nosso coração nesta manhã. Salmo 128 nos diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera. Teus filhos serão como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida, e vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Amém, irmãos? Vamos orar uma vez mais, pedir que Deus fale ao nosso coração? Oremos. Nosso Deus e Pai, somos gratos, Senhor, por Tua palavra. Somos gratos pela oportunidade de nela meditar, de lê-la publicamente entre nós aqui, sabendo que o Senhor é o nosso professor, aquele que fala ao nosso coração e nos instrui no caminho que devemos andar. Que o Senhor mais uma vez, ó Pai, use Teu servo para falar ao nosso coração e assim possamos, ó Deus, ouvindo a Tua voz, seguir as Tuas diretrizes para a nossa vida, para a nossa casa, a fim de que experimentemos qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor revelada para a nossa vida. Fala conosco, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esses salmos aqui, não apenas o 128 e aquele que é o seu co-irmão, o 127, mas os 15 salmos, dentre os quais estão o Salmo 120 até o Salmo 134, são salmos conhecidos como salmos de degraus, ou salmos de romagem, que eram aqueles salmos de peregrinação. Então, o povo de Israel, quando estava espalhado na terra, eles se juntavam aos pés do Monte Sião, lá em Jerusalém, para adorar a Deus em festividades específicas, em dias de festas, para louvarem ao Senhor. Só que eles não deixavam para cultuar somente quando chegavam lá. Eles iam no caminho, degrau por degrau, fazendo essa espécie de romaria, essa peregrinação, cantando louvores a Deus. Então, é fácil imaginar aqui pais, mães, filhos grandes, filhos pequenos, caminhando ali, talvez em regiões desérticas e até perigosas, mas enchendo o coração uns dos outros de louvores, adorando a Deus, na boa expectativa de chegar aos pés de Monte Sião, que ali simbolizava a presença de Deus, o trono do Senhor na terra, para ali prestarem o seu culto em família, adorarem ao Senhor com alegria. E quando ele faz esse movimento, ele vai trazendo não só a perspectiva da adoração que se aproximava, mas ele vai trazendo ali aspectos de instrução para os seus filhos. Lembra, ao deitar,
ao levantar, ao sair e ao entrar. Devemos inculcar esta palavra em nossa mente e na mente daqueles que convivem conosco. Portanto, esse salmo aqui, ele traz essa adoração, essa ambiência de adoração familiar desde o seu início. E quando nós olhamos para esse salmo específico aqui, o Salmo 128, ele nos traz 3 promessas aqui bem diretas acerca do homem junto da sua casa, que teme ao Senhor e desfruta das benesses, das bênçãos, das promessas que Deus faz para esse homem que teme ao Senhor. Se você observar logo no primeiro versículo, ele começa com essa expressão aí, bem-aventurado, que significa feliz ou muito mais abençoado por Deus. Um homem que desfruta da plenitude, da satisfação do bem viver. Esse homem, ele é feliz por quê? Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e, portanto, anda nos seus caminhos. Temor ao Senhor aqui tem muito mais um significado de reverência do que de medo. É claro que essa palavra, temor, ela assume esses 2 significados e, a depender do contexto, nós teremos alguém com medo, com terror, apavorado, atemorizado, mas também traz esse outro significado que cabe melhor nesse contexto. É aquela devoção, aquele temor de respeito, de reverência, de prostração, de obediência. Por isso que a implicação lógica direta do texto é aquele homem que teme ao Senhor, que adora ao Senhor, que se devota ao Senhor, ele andará ou peregrinará em seus caminhos. Ele obedecerá a Deus em suas jornadas. Ele não deixará guardada a sua adoração para momentos específicos de sua vida. A adoração fará parte da própria caminhada ao sair e ao chegar. Ao deitar e ao levantar, uma palavra de adoração num coração temente o levará, o conduzirá num caminho de obediência. E aí esse homem que vive assim, nessa perspectiva de ouvindo a voz de Deus, convocando para o culto, chamando para a adoração, para as festas, para as celebrações da nova vida que nos foi conquistada por Cristo, o que seria para eles ali conquistada pelo Messias vindouro, pelo Rei Messiânico que viria salvá-los, essa celebração toda deveria tomar o coração da família e trazer para o seio dela, para o seio familiar, as bênçãos dela corriqueiras. Nós temos aqui, irmãos, então, 3 promessas a partir do versículo 2, a partir da parte B, na verdade, do versículo 1, já a presença da alegria. A primeira promessa é que esse homem que teme ao Senhor e que busca andar nos seus caminhos junto da sua esposa e junto dos seus filhos, ele desfrutará de alegria. Veja que essa parte combina muito bem com o verso 4. Ele faz meio que esse paralelismo de sinônimos, de ideias semelhantes, para falar de alegria. O primeiro verso fala de uma alegria da bênção de Deus. E o verso 4 fala, eis como será abençoado. Lembra que o significado de bem-aventurado é abençoado também, mais do que feliz. Como será feliz? Como será alegre? Como será realizado? Como será satisfeito? Como será abençoado o homem que teme ao Senhor? E essa palavra aqui de temor, se vocês observarem, voltando um pouquinho para o Salmo 112, por exemplo, um dos segredos da tão buscada e desejada alegria na nossa vida está aqui na palavra do Senhor. O Salmo 112, logo no primeiro verso, começa com um aleluia, com um louvai ao Senhor. Por quê? Louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, a mesma coisa. E se comprais nos seus mandamentos. Se comprais, tem o seu prazer, se alegra nos mandamentos do Senhor. Então, alguém que teme ao Senhor é alguém que se alegra nos seus mandamentos. Alguém que se alegra em Deus é alguém que desfruta do temor no seu coração a um Deus que dá a direção para onde devemos ir. Essa alegria também está expressa se você observar o livro de Provérbios, que é o livro posterior aí, também de sabedoria. Provérbios capítulo 8, versículo 13. Veja lá, por favor. Provérbios 8, 13. Vamos ler juntos esse versículo que está aí projetado? O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Eu os aborreço. Alguém que teme ao Senhor, lembra, se alegra em seus mandamentos. Por contraste, se aborrece ou odeia o mau caminho. Projete mais uma vez aí, Tiago, para a gente ver.
Verso 13, mais uma vez. Então, esse homem que aborrece o mau caminho, ele vai aborrecer o mal, obviamente, ele vai detestar a soberba, a expressão de altivez e arrogância, ele vai abandonar o mau caminho e a boca perversa, a boca maliciosa, a boca mentirosa. Tudo isso vai fazer parte da resistência desse homem que está enchendo o coração dos mandamentos do Senhor. Esse homem, ele anda nos caminhos do Senhor, e por isso é que se alegra no Senhor. Em Deuteronômio capítulo 6, não precisa vocês abrirem, mas está lá aquele famoso Shema, que era o ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, a Ele, pois, adorarás, só a Ele prestarás culto, e aí ele segue com várias ordenanças de adoração exclusiva a Deus, não é? E depois ele fala, mas essa adoração exclusiva deve trazer para o coração de vocês um temor, uma reverência, que leve vocês a um caminho da obediência. Porque de que adiantará o homem encher a boca de louvores a Deus? Eu odeio a mentira, eu gosto da humildade, eu sou da paz, eu gosto da verdade, mas no agir, no falar, no pensar, no relacionar, ele expressa a contrariedade disso que ele diz crer e gostar. Por isso que quando Jesus falou lá em João capítulo 14, versículo 6, ele expressou dizendo, olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Quem é de mim e vai ao Pai, esse é da verdade, anda no caminho e tem uma vida que expressa a sua fé. Foi Jesus mesmo quem disse nesse mesmo capítulo que aquele que guarda os meus mandamentos, esse é o que me ama. E eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Cristo, quando veio ao mundo, meus irmãos, resgatar os perdidos, salvando os pecadores eleitos, Ele manifestou a sua graça e a sua justiça, porque, de fato, de nós mesmos não tínhamos uma fonte de obediência inesgotável em nós mesmos. Somos inconstantes, falhamos, nós desejamos o bem, muitas vezes fazemos o mal. Mas quando estamos em Cristo, somos justificados dos nossos pecados e por Ele capacitados a guardar a lei. Cristo guardou toda a lei, para que a lei não mais nos condenasse. Mas agora Cristo, vencendo todas as tentações das quais éramos vítimas, agora nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E podemos experimentar essas lutas ainda contra a nossa carne, contra o pecado que ainda resiste em nós, mas nessa certeza de que se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Essa bênção cerca a família de uma segurança. Porque imagine só você passar para a sua família a garantia de que ela estará sempre segura e feliz, dependendo dos seus próprios e únicos esforços. Você, como chefe da família, me dirige a você especificamente, homem que teme ao Senhor, homem que busca cultuar a Deus, adorar e cuidar da sua família. O que seria de nós se não fosse o braço do Senhor a também nos sustentar, a nos pastorear, a nos suprir as necessidades e nos fortalecer para suprirmos as necessidades daqueles que dependem de nós? Por isso que a expressão de alegria aqui é a expressão do temor ao Senhor. É que, como disse o salmo que vem antes do nosso, Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Pois se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiará a sentinela. Essa promessa de alegria está disponível a mim e a você. Veja que o segredo da fonte da alegria no lar não está meramente na fartura das coisas, embora elas sejam citadas aqui, os suprimentos, e nós as veremos. Mas primeiro a alegria começa no temor reverente ao Senhor, tornar a nossa casa um ambiente de adoração. Antes de chegar na Ipetambaú, saindo da garagem, você já está adorando ao Senhor. Antes de você sair para o trabalho, amanhã de manhã, ligando o som do carro para ouvir as notícias, ou mesmo para encher a mente de louvores a Deus e dar forças para resistir o dia mau que talvez te aguarda ao chegar no trabalho, você já sai de casa adorando a Deus. Quando você volta para casa, a cabeça cheia, talvez frustrações no ambiente de trabalho, encontra sua esposa aperreada em casa porque os meninos deram muito trabalho, talvez uma enfermidade bate à sua porta, você vai chegar em casa adorando ao Senhor. Porque o Senhor em todas as coisas agirá para o nosso bem, para que todas as coisas, favoráveis e desfavoráveis, contribuam para o nosso bem.
A segunda promessa desse texto aqui do Salmo 128, para além da alegria, é o mantimento próspero, é a providência necessária que nós temos diante do Senhor garantida. Essa é a segunda proposta do texto e ele se reflete nos versos 2 e 5. Veja aí na sua Bíblia, por favor. O verso 2 cita trabalho, não é? Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Veja o verso 5. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Há uma promessa aqui de que do trabalho, do labor, nós comeremos, e isso nos fará felizes. Não é isso que diz o verso 2? Do trabalho de tuas mãos comerás. Isso é uma bênção, meus irmãos. Nós termos a capacidade e a oportunidade de colocar em prática os dons, talentos, habilidades que Deus nos deu por sua graça, e através disso, do exercício desses dons, talentos e habilidades, granjearmos o pão que Deus já nos garantiu, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje através do trabalho. Algumas pessoas confundem a expressão trabalho na Bíblia como uma mera consequência do pecado, mas não é. O pecado trouxe dureza, aspereza, sofrimento ao trabalho. Mas o suor do rosto estava previsto desde a criação. Quando Cristo, ou Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, colocou o homem no jardim, ele deu duas ordens. Você deve aqui guardar o jardim e cultivar o jardim, trabalhar no jardim, cuidar do jardim, fazer o jardim frutífero e preservá-lo, guardá-lo das intempéries e das coisas que poderiam atrapalhar ali o usufruto do mantimento da vida. Mas o pecado trouxe dureza, trouxe sofrimento, fadiga exagerada. E nós muitas vezes não estamos assim com um sorriso tão largo quando saímos para trabalhar. Mas no fundo nós somos gratos porque muita gente poderia e gostaria de estar trabalhando e não está com saúde ou plenas condições, ou não encontrou uma oportunidade, aquela que eu e você recebemos, para estudarmos, para nos qualificarmos e termos o nosso trabalho. Isso é motivo de gratidão. Quantas vezes somos tentados, eu e vocês, a lamentarmos do nosso trabalho, a murmurarmos, a encontrarmos um ambiente de depósito de lamentos, de injustiças, de falta de reconhecimento e coisas dessa natureza. São todas tentações que vêm ao nosso coração para minar a nossa alegria. Mas o texto diz: do trabalho de tuas mãos comerás. Que bênção! Feliz serás por causa disso, e tudo te irá bem. Essa é uma bênção, meus irmãos, que perpassa a família e alcança a comunidade. O verso 5, ele amplia, ele estende essa bênção da providência para a comunidade. Não é só para mantimento da casa, mas para a prosperidade da cidade. Veja o verso 5. O Senhor te abençoe desde Sião. Lembra? Eles estavam indo aos pés do Monte Sião para adorarem. Estavam indo em famílias. Mas essa adoração temente a Deus e alegre deveria expressar o cuidado de Deus para com a sua família, mas também para com todas as famílias que circundavam o Monte Sião. Para a cidade. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de sua vida. O proverbialista, no capítulo 15, verso 16, não garante para nós que a sabedoria implica em observarmos o nível de providência do Senhor, materialmente falando, para medir o estado de alegria do nosso coração. Não. Inclusive, ele faz um contraponto a isso. Melhor é o pouco, havendo o temor do Senhor, do que grande tesouro, onde há inquietação. Vamos ler juntos novamente? Melhor é o pouco, havendo o temor do Senhor, do que grande tesouro, onde há inquietação. Faça um contraste com Paulo escrevendo na segunda carta a Timóteo, capítulo 6. Primeira carta a Timóteo, capítulo 6, lá para o versículo 10. Ele fala que a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Por quê? Porque ele pode nos conduzir a perniciosos caminhos de tentação, de entesouramento de vaidades.
de distanciamento, de satisfação plena naquilo que Deus nos quer dar no pão nosso de cada dia. Nós nunca estamos satisfeitos, sempre buscamos o outro pão. Sempre buscamos o próximo passo, o que virá amanhã. O Senhor fala, olha, se alegra hoje, porque hoje chegou provisão na tua casa. Se você tiver, nesse mesmo texto de Timóteo, se você tiver com o que comer e se vestir, nisso estejais contentes, satisfeitos, alegres. Esse é o nosso desafio. Essa prosperidade que Deus promete, que Deus promete estar derramando sobre a minha casa, se eu for um homem temente ao Senhor, derramando sobre a sua casa, se você e sua família estão buscando adorar o Senhor em espírito e em verdade, é a providência do Senhor que vai trazer satisfação ao seu coração e que nós, dia após dia, aprendamos a buscar em primazia o reino do Senhor, a sua justiça, viver em verdade e obediência, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Vos serão acrescentadas é uma garantia do Pai, dita pela boca do Filho, foi Jesus quem disse. Irmãos, aquieteis o vosso coração, porque aquilo que vocês necessitam para viver no aqui e no agora, tão somente se vocês me busquem em primeiro lugar, já está garantido. Mas olha o que é que o nosso coração, quando se esfria, quando se afasta do temor ao Senhor, que vem por meio de, lembra? Aborrecer o mal, aborrecer a soberba, a inveja, a ganância e amar o bem, amar os mandamentos do Senhor. Mas quando a gente se afasta um pouquinho do Senhor, a gente esfria o nosso coração, a gente começa a buscar satisfações em consumismo, em materialismo, em realizações pessoais, em viagens e tantas coisas que são legítimas, em certa medida, a seu tempo e com moderação. Mas às vezes se torna um vício consumista em nosso coração de sempre desejar experimentar novas satisfações, novas conquistas, para manter acesa a chama da alegria. Quando na verdade, meus irmãos, o querosene da nossa alegria, por assim dizer, é algo básico que já está garantido por Deus, é termos o que comer e com que nos vestir. Olha que coisa simples. Qual a receita da grande, desejada, adorada, endeusada felicidade? Comer e se vestir. Nisso estejais contentes. Isso é motivo de reunir a família ao redor da mesa e dar glórias a Deus. É isso que ele termina falando então no verso 3, combinado ao verso 6, e eu quero que você volte uma vez mais seus olhos para o texto. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera. Teus filhos serão como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Verso 6. Veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Interessante que o salmista faz duas comparações de vegetais aqui, né? Nessa parte. Ele usa duas árvores aqui, a videira e a oliveira. Eram duas das principais árvores e representavam duas das principais fontes da economia da época, a economia agrícola do povo de Israel. A videira, de onde via o vinho, que representava, né, a alegria, a presença da celebração dentro de casa, e também a oliveira, que representava ali o mantimento através do azeite, que era tão usado, não só no aspecto medicinal, mas também alimentício, né, e era útil em vários aspectos da vida do povo da antiguidade. Aqui é comparada esta mulher que está sendo cuidada, amada por este homem temente ao Senhor, a essas duas árvores. Primeiro, a mulher é comparada à videira, e o fruto da mulher, que são os filhos, são comparados aos rebentos de uma oliveira. Então, a primeira comparação que nós temos aí é que essa esposa, no interior de sua casa, ela é como uma videira frutífera. Ao redor da sua mesa estão os seus frutos, que são os seus filhos, comparados a rebentos de oliveira. Veja que contraste interessante é feito com Provérbios capítulo 7. Avance um pouquinho aí para Provérbios capítulo 7, versos 11 e 12. Provérbios 7, 11 e 12. Acabamos de ler que essa mulher, esposa de um homem temente a Deus, ela está onde? Fora ou dentro de casa? Está dentro
de casa. Ela está sozinha ou está na companhia de seus filhos? Está com seus filhos. Aonde? Ao redor de uma mesa, a mesa da providência do Senhor. Olha o contraste agora com a mulher louca, a mulher que não está na companhia dos seus. Diz que essa mulher, verso 11 de Provérbios 7, é apaixonada, consumida pelo fogo. Ela é inquieta, cujos pés não param em casa. Ora está nas ruas, ora está nas praças, espreitando por todos os cantos. Numa linguagem mais nordestina, diríamos que essa mulher é alvoroçada, não para quieta em casa, vive nas esquinas, morrendo ou matando de vergonha o seu marido. Mas a mulher do homem, temente a Deus, está sempre presente ao seu lado, cuidando dos seus filhos. Aqui nós temos essa imagem de comparação. E essa árvore frondosa representa não apenas a fertilidade da mulher, a fecundidade, a capacidade de dar frutos, né? De trazer a multiplicação da sua casa, mas diz respeito à própria beleza e formosura da união conjugal. Essa mulher, ela é atraente para o seu marido. Ela está disponível não nas praças e nas esquinas a fofocar e a causar contendas, a provocar outros homens. Ela está no seio familiar, dando prazer ao seu marido. O seu marido olha para esta mulher como uma árvore que é frondosa, que é bela, encontrando nela uma fonte de alegria que será curtida por toda a vida que Deus permitir que esse casal sobreviva. E quando esse marido olha para sua esposa bela, frutuosa, bonita, frondosa, ele olha para o lado dela e vê a sua prole, e vê os seus filhos, que aqui são comparados também a um vegetal, né? A brotos, a rebentos, a galhos de uma oliveira. Os primeiros galhos que saem de uma oliveira, que partem do seu tronco ali, são repletos desses frutos. Os rebentos da oliveira são frutíferos. Os seus filhos também, recebendo, digamos assim, a seiva da vida do Senhor presente no lar, faz com que essa mulher também se alegre como uma boa e alegre mãe de filhos, que vê seus filhos crescerem, amadurecerem, prosperarem, se tornarem homens e mulheres de Deus. Pergunto a você, minha irmã, há bênção maior na sua vida do que ver os seus filhos crescerem com a bênção do Senhor? Há alguma coisa que se compare a isso? Você trocaria isso por um carro mais desejado que alguém possa desejar? Por uma casa no campo ou na praia? Você trocaria qualquer dessas bênçãos, qualquer um dos seus filhos, se você tiver 3, 4, 5 filhos, trocaria apenas um deles, estando no caminho do Senhor? Não, isso aqui eu vou deixar meu filho, vida leva eu, deixa a vida me levar, contanto que esses outros sonhos sejam realizados, contanto que esse meu filho possa ser ainda mais próspero na terra, aos olhos humanos, materialmente privilegiado, e assim ele encontra outras fontes de alegria. Pergunto, você traria ao seu coração a mesma paz que você sente hoje ao deitar e agradecer a Deus por ter seus filhos ao redor da mesa, adorando ao Senhor? Não há outra fonte de alegria que satisfaça o nosso coração inquieto, a não ser a simplicidade de uma vida devota ao Senhor no lar. Como será abençoado esse homem? O salmista exclama: como é bem-aventurado, como é mais do que feliz, como é cheio da graça de Deus o homem cuja mulher é feliz em ver a sua casa servindo ao Senhor, comendo pão, pouco ou muito recheado, ela é feliz ao Senhor, porque está contente, ela tem roupas frondosas para usar, sua alegria está no seu marido e nos seus filhos, ela vê ao lado um esposo que é temente ao Senhor e guia a jornada da sua casa para os pés do Monte Sião, para render graças a Deus. Essa é a receita mais simples possível, adivinha só, também se torna mais desafiadora, porque onde está a fonte de nossa inquietude, de nossa ansiedade? Não é no básico, não? Ninguém aqui fica extremamente ansioso com a cor de roupa que vai vestir. Nossa ansiedade, essa gente vai ter condições de comprar uma roupa. Ninguém fica ansioso aqui, que tipo de sabor a gente vai experimentar no almoço. Eu estou morrendo de ansiedade, se no mês que vem a carne estará tão ao meu paladar. Não, a gente está preocupado se vai ter carne. É no básico que a gente se inquieta. É no básico que a gente perde a paz. E a gente começa a caprichar nas coisas desse mundo, esquecendo, perdendo o brilho
das coisas simples que Deus revelou como fontes inesgotáveis de satisfação. Como será feliz a casa que se enche de alegria pelo simples fato de ter o Deus da alegria sendo adorado com alegria. O final desse salmo diz respeito a essa bênção comunitária. É uma prosperidade que enche o coração daquela família, o seio familiar, de paz, mas é uma paz que redunda sobre Israel. O verso 6 termina: veja os filhos de teus filhos. Isso indica posteridade. Você não apenas olha para a sua esposa, para os seus filhos, mas você e sua esposa olham para os filhos dos filhos. Uma bênção que alcança os netos. Não é, dona Nizete? Ver os seus filhos no caminho do Senhor, a bênção maior que isso? A razão maior para erguer os braços aos céus e adorar a Deus de forma tão linda? Não há. Mas essa paz ainda permeia a comunidade, alcança a cidade e aponta para a nova cidade celestial, a nova Jerusalém, paz sobre Israel. Um dia, como diz Apocalipse capítulo 14, nós chegaremos nessa nova pátria, nos novos céus e nova terra, que é descrita em Apocalipse como a nova Jerusalém, e diz o texto que nós descansaremos do nosso trabalho, descansaremos de resistir o mal, descansaremos de negar as oportunidades vis, de conquistar e granjear coisas que Deus não quer para a gente aqui. Que haverá um tempo em que encontraremos deleite perene na nossa alma e, diz o texto, as nossas obras que glorificaram ao Senhor nos acompanharão. Olha que coisa linda. Haverá um tempo em que chegaremos na nossa cidade para a qual estamos andando, o nosso Monte Sião, para onde estamos nos deslocando. Já estamos indo para lá, não guardando a adoração somente para lá, mas adoramos enquanto andamos, caminhando e cantando e seguindo a canção. Chegaremos lá, adorando a Deus, e encontraremos um descanso. E aí sim, o trabalho fadigoso, a luta contra a nossa própria carne, contra o pecado que ainda resiste em nós, que nos empurrava e tentava nos arrancar da presença de Deus, terá o seu fim. E nós entraremos num novo tempo e desfrutaremos dessa paz ininterrupta, uma paz que não tem fim. Cristo é a nossa paz, meus irmãos. Interessante que nós temos aqui atrás a mesa da comunhão, a mesa da Eucaristia, e esse salmo me parece fazer uma relação direta com isso. Porque quem foi que trabalhou, que suou, se fadigou para trazer mantimento para a nossa vida, para a nossa casa, para nos servir com o pão e com o vinho do seu sacrifício? Foi o nosso marido, foi o noivo, foi Cristo, que se deu pela sua igreja em favor de muitos, que tendo do seu sacrifício recebido perdão, tem também da sua ressurreição recebido esperança dessa nova vida, uma vida de descanso. Quando nós celebramos, e assim vamos fazer em instantes, a mesa da comunhão, nós estamos relembrando ao nosso coração que é vão o nosso trabalho se for o trabalho pelo trabalho, mas se for um trabalho no Senhor, esse trabalho jamais será vão. Porque foi o Senhor quem já fez todo o trabalho que nós não teríamos condições de fazê-lo. Comprar a preço de sangue o nosso livramento, a nossa salvação. Cristo trabalhou, e como diz o autor aos Hebreus capítulo 4, ele trabalhou até o dia da sua ressurreição, e quando ele ressuscitou ao terceiro dia, ele recebeu o descanso de suas obras, e esse descanso Cristo deu a nós. Não mais lutar contra o pecado, não mais lutar contra nós mesmos, não mais lutar contra a guerra mental, a guerra filosófica, a guerra do mundo,
mas descansar da vitória do mundo, do pecado e de Satanás que Cristo conquistou para cada um de nós. É esse o descanso que nos está reservado, mas nós podemos desfrutá-lo em partes aqui e agora, tão somente se a gente aprender a trabalhar, tão somente se a gente servir ao Senhor nessa perspectiva de que um coração temente ao Senhor trará formosura ao rosto, sorriso aos lábios, paz na família, que reverbera na paz para o nosso ambiente de trabalho, para a nossa vizinhança, para a nossa comunidade de fé. Que nós possamos viver nessa experiência de sempre dependermos do Senhor, sabendo que Cristo Jesus conquistou para nós tudo de que necessitamos, que como o perfeito marido cuida da sua esposa, protege a sua esposa, santifica a sua esposa, alimenta a sua esposa. E é isso que Ele fará agora, através do pão e do cálice. Ele estará como um bom marido, ao redor da mesa com os seus filhos, usufruindo da paz que excede todo entendimento. É essa paz que guarda o nosso coração, até mesmo nos dias que o pão parecerá magrinho demais, e que nós poderemos ficar ansiosos por alguma coisa. Mas nos lembremos da palavra de Cristo. Os passarinhos são alimentados, os lírios do campo são vestidos. Que dirá vocês, meus filhinhos? Vocês não são muito mais importantes do que eles para mim? Que nós possamos buscar ao Senhor de todo o nosso coração, e fazendo isso em família, não cessando de orar, para que Deus complete a boa obra de salvação que começou na nossa casa, até que possamos ver todos salvos, adorando a Deus, caminhando, cantando, seguindo a canção, até encontrarmos o nosso novo lar de plena paz e ininterrupta alegria. Oremos. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, por tua presença incondicional, constante em nossa vida, Pai. Porque nós somos condicionais, nós somos inconstantes, nós somos frágeis, somos muitas vezes movidos a outros tipos de temores, ouvimos outras vozes e desprezamos os mandamentos do Senhor. Tem misericórdia de nós, Pai. É tão simples a direção que o Senhor nos deu, é tão clara, é tão lógica, mas quantas vezes negligenciada. Ó Deus, nos perdoe, Pai, pelas vezes em que buscamos fontes estranhas de alegria, de providência do Senhor e de paz. Nos ajude a voltar ao primeiro amor e encontrar no Senhor, na Tua presença, na adoração ao Senhor, em casa e ao sair de casa, ao voltar para casa, ao chegar na igreja, no trabalho. Nos ajude, Senhor, a sempre sermos identificados como povo que adora em todo o tempo e que leva para casa o sustento necessário pelas forças do Senhor, que é o nosso provedor. Queremos ser uma família que adora a Ti ao redor da mesa. Quantos de nós, Pai, nos perdemos em salas, escritórios, em outros cômodos, quase mal nos vemos, para celebrar uma refeição aos pés do Senhor, adorando a Ti e agradecendo pelo dom da vida. Ó Deus, nos ajude a priorizar aquilo que é privilégio nosso, que é a comunhão uns com os outros, a começar de nossa casa, a fim de que a comunidade e a cidade onde estamos inseridos também receba a reverberação de Tua graça derramada sobre nossa vida. Toma as nossas vidas, ó Pai, nos dê satisfação plena em Cristo todos os dias, na medida em que usufruímos de plena comunhão com Ele, amando ao Senhor e os seus mandamentos, andando em obediência e aguardando o dia em que descansaremos de nossas obras. Oramos assim, agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor.